Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Nós estamos resolvendo problemas da banca CESP, problemas sobre lógica proposicional. Nessa aula, nós daremos continuidade resolvendo mais algumas questões que envolvem a chamada tabela verdade. Então vamos à nossa primeira questão da aula de hoje. Julgue o próximo item acerca da seguinte proposição. A nomeação do novo servidor público ocorre para reposição de vacância em área essencial, ou o candidato aprovado não será nomeado. Escolhendo aleatoriamente uma linha da tabela verdade da proposição P, a probabilidade de que todos os valores dessa linha seja F é superior a 1/3. Muito bem. Então, vamos ver o seguinte. Eu separei aqui só a nossa proposição P. Ela é formada pela frase: a nomeação do servidor público ocorre para a reposição de vacância em área essencial. Tudo isso é uma proposição só. Então vamos chamar isso aqui de proposição A. Agora nós vamos para a segunda parte dela, que diz assim: o candidato aprovado será nomeado. Então isso aqui seria a minha segunda proposição. E essas duas proposições estão interligadas pelo ou. Portanto, a nossa proposição P era do tipo A ou B. Perfeito? Muito bem. Então vamos construir uma tabela verdade que traduza essa nossa proposição P. Vamos lá. Lembrando o seguinte: como eu tenho duas proposições simples, obrigatoriamente eu tenho duas proposições simples. Eu tenho 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vai me dar um total de 4 linhas. Então a nossa tabela, ela terá que ter 4 linhas. Divido ao meio aqui, divido ao meio aqui e está tudo certo. Muito bem. E ela terá que ter três coluninhas. Uma coluna do P, uma coluna do Q e uma terceira coluna, que é onde eu vou juntar, no caso aqui é a coluna do A, coluna do A, coluna do B, e agora eu vou juntar A ou B. Muito bem. Lembrando o seguinte, como são 4 linhas, eu começo 2V, 2F. Agora aqui eu vou alternando um V com F, um V com F. Legal. Bom, na linguagem do ou, basta uma delas ser verdadeira para que a proposição como um todo seja verdadeira. Então tem uma verdadeira entre elas, tem uma verdadeira entre elas, tem uma verdadeira entre elas. Aqui não tem nenhuma verdadeira, então a gente coloca a letra F. Perfeito? Muito bem. Legal. Então agora, envolvendo a teoria da probabilidade. Ele fala assim: todos os valores da linha sejam F. Então ele está falando nessa situação aqui, ó. Conclusão: eu tenho uma possibilidade em 4. Porque eu tenho 1, 2, 3, 4. Dessas 4 linhas, apenas uma delas você vai encontrar todos os valores F. Ora, senhores, 1 e 4, se você dividir 1 por 4, é 0,25. Se você dividir 1 por 3,
você vai encontrar aquela dízima periódica 0,33. Ou seja, 1/4 é menor que 1/3. E ele falou assim, a probabilidade que todos os valores sejam F é superior a 1/3. Superior não, é inferior. Por isso esse gabarito está errado. Perfeito? É claro que você, lembrando da tabela verdade do OU, você já mataria essa charada rapidinho, né? Mas como a nossa intenção aqui é resolver exercícios e procurando revisar conteúdos, né? Eu fiz questão de construir a tabela verdade, de mostrar para você por que eu tenho aqueles resultados ali. Mas se você souber fazer rapidinho, toca o barco para frente. Vamos lá. Próxima questão. Julgue o próximo item considerando a proposição P a seguir. O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, nem deixa de fazer aquela que prejudique seus interesses. Escolhendo aleatoriamente uma linha da tabela verdade de P, a probabilidade de que todos os valores dessa linha sejam V é superior a 1/3. Muito bem. Questão muito similar, né? Vamos lá. Eu tenho aqui uma frase: o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio. E aqui eu tenho outra frase: nem deixa de fazer aquela que prejudique os seus interesses. Então, nós podemos dizer assim, olha, Sérgio, a primeira parte aqui é a minha proposição A. A segunda parte aqui é a minha proposição B. Mas eu não estou enxergando o conectivo ligando A com B. Na questão anterior ficou bem claro, era conectivo OU, mas nessa não está tão claro. É porque é o seguinte motivo, nós temos que lembrar que essa palavrinha nem é a junção do E com o não. E mais não forma nem. Então, eu poderia substituir a palavrinha nem por E, não. Então, ficaria assim: o bom jornalista não faz reportagem de benefício próprio e não deixa de fazer aquela que prejudique os seus interesses. Então, o que é importante você perceber é a presença do E. Logo, essas duas frases que formam a proposição P, elas estão interligadas pelo E. Isso é o que importa. É o fato delas estarem interligadas pelo E. Legal. Então agora a gente vai construir a nossa tabela verdade do mesmo modo como nós fizemos na questão anterior. Nós vamos construir a nossa tabela verdade. Lembrando que ela é uma tabela verdade com duas proposições simples, então ela vai ter 4 linhas. Aqui nós temos a proposição A, aqui nós temos a proposição B, e aqui nós teremos o resultado A e B. Então, seguindo aquela nossa linha de raciocínio, VFF, VF, VF. Na linguagem do E, que é a conjunção, é necessário que todas sejam verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro. Então, a tabela verdade do E, ele apresenta o primeiro resultado verdadeiro e os demais todos falsos. Muito bem. Agora vamos para a pergunta que ele está fazendo. Olha só, ele está falando o seguinte: a probabilidade de que todos os valores dessa linha sejam verdadeiros. Então ele está falando em todos os valores serem verdadeiros. Eu estou falando na primeira linha. Então, novamente, eu tenho aquela situação de 1 em 4. Somente uma linha dessa tabela apresenta todos os resultados verdadeiros. 1 em 4. E 1 em 4
é menor que 1/3. Nós já vimos, né? 1/4 é 0,25, 1/3 é a dízima 0,333, e a probabilidade disso acontecer é menor do que 1/3. Tá? Ele fala que ela é superior. Não, superior não, então ela também está errada. Perfeito? Vamos tocando o nosso barco. Vamos lá. Próxima questão. Acerca da lógica sequencial, julgue o item que segue. Se uma proposição na estrutura condicional, isto é, na forma P, então Q, em que P e Q são proposições simples falsas. Olha aí. P e Q são proposições simples falsas. Então, o precedente será necessariamente falso. Bom, eu trouxe essa questão para a nossa aula. A solução dela é muito imediata, né? Para a gente poder revisar a tabela verdade do sem, então, né? A gente já reviu do ou, do e, mas a do sem, então, a gente não viu. E justamente por causa da palavrinha precedente. Eu já vi gente muito boa perder a questão por não saber o significado da palavra precedente. Então vamos lá. Olha só. Quando a gente estabelece uma condicional, a letrinha P, ela é chamada de condição suficiente. Já a letrinha Q é chamada de condição necessária. Existe uma outra maneira de falar nisso, é o P ser o antecedente e a letrinha Q ser o consequente. Acontece que a palavra preceder, significa vir antes. Preceder é o que vem antes. Preceder é o antecedente. Então ele está falando no antecedente. Certo? Muito bem. Quando nós trabalhamos com a tabela verdade do C, então, nós temos a seguinte possibilidade: verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A tabela verdade do C, então, ela traz a seguinte possibilidade de resposta. Uma condicional só é falsa quando o primeiro termo for verdadeiro e o segundo for falso. A gente brinca durante as aulas, né? Com a história da Vera Fischer, né? Vera Fischer, feia, é uma frase falsa. A condicional só é falsa quando a primeira parte for verdadeira e a segunda for falsa. Ou seja, quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Ora, se ele fala o seguinte, então o precedente, da forma PQ, se uma proposição da estrutural PQ, em que P e Q são proposições sim, for falsa, ele está dizendo que é falsa. Então, o precedente tem que ser verdadeiro e o consequente tem que ser falso. Ele falou, então, o precedente será necessariamente falso. Errado. Tá?
Então, o motivo pelo qual eu trouxe a questão para a aula é para a gente lembrar de coisas que às vezes passam batidas, né? Na condicional, a primeira parte é chamada de antecedente, a segunda é chamada de consequente. Ou, se você preferir, condição suficiente, condição necessária. Ok? Antecedente é o que vem antes. Tem o mesmo significado da palavra precedente. Uma condicional só é falsa quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Vamos para mais uma questão. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que se segue. Se as proposições, a afirmação foi feita pelo político e a população acredita nas afirmações feitas pelo político forem falsas, então as duas proposições simples são falsas. Então a proposição, se a afirmação foi feita pelo político, vírgula, a população não acredita na afirmação feita pelo político, também será falsa. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos organizar a nossa questão. A primeira proposição dada por ele aqui é essa daqui, ó. A afirmação foi feita pelo político. Vamos representar essa afirmação aqui, essa proposição de A. A segunda é essa daqui. A população acredita na afirmação feita pelo político. Vamos chamar essa proposição de B. Ok? Muito bem. Muita atenção agora. Agora ele nos faz essa afirmação. Se a afirmação foi feita pelo político, vírgula, a população não acredita na afirmação feita pelo político. Senhores, nós estamos diante de uma condicional. Só que observe uma coisa, a afirmação foi feita pelo político, é a nossa própria letrinha A. A população não acredita. Aqui nós chamamos de B, aquela que acredita. Então aqui eu tenho não B. Portanto, ele está fazendo uma afirmação do tipo A, então não B. Ora, A é uma afirmação falsa. Porque ele disse lá no começo que essas afirmações são falsas. Se B é falsa, não falsa é verdadeira. Se B é uma afirmação falsa, não B passa a ser uma afirmação verdadeira. E a tabela verdade do C, então, aqui não forma Vera Fischer. Portanto, o resultado é verdadeiro. Lembre-se do macete. A condicional só é falsa quando eu tenho Vera Fischer, V com F. Em qualquer outra situação, o resultado será sempre verdadeiro. V com V, o resultado é verdadeiro. F com V, o resultado é verdadeiro. F com F, o resultado é verdadeiro. Uma condicional só é falsa quando eu tenho a seguinte situação, VF. Não é o caso. Eu tenho FV. Portanto, o resultado é verdadeiro. Ele fala que essa proposição também será falsa. Não. Essa proposição ela será verdadeira. Portanto, ele errou também. Perfeito? Né? São problemas que exigem de você, o candidato, muita atenção na hora da prova. Né? O aluno que não observa, por exemplo, a existência desse não aqui, vai colocar um B aqui na frente. E, na verdade, é não B. Perfeito? Tranquilo? Legal. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz assim: considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Ó, se liga. Ele está dizendo que as proposições são verdadeiras. Quem são as proposições verdadeiras? A P
e a Q. Então, P é verdadeira, P é uma proposição verdadeira e Q também é uma proposição verdadeira. Se o processo foi relatado e foi assinado, então ele foi discutido em reunião. Q. Se o processo não foi relatado, então ele não foi assinado. Com base nessas afirmações, julgue o item a seguir. O valor lógico dessa proposição é sempre verdadeiro. Muito bem. Então, vamos fazer uma seguinte análise. P é uma proposição verdadeira. Q também é uma proposição verdadeira. Ora, aqui eu estou diante de uma proposição verdadeira. Aqui eu estou diante de uma verdadeira e aqui eu estou diante de uma verdadeira. Então, agora resolvendo primeiro o parênteses. Lembrando que a carinha aqui é o conectivo OU. Ora, na linguagem do OU, tendo uma proposição verdadeira, é o suficiente para deixar todo o resultado verdadeiro. Então, a solução do parênteses gera um resultado verdadeiro. A proposição Q é verdadeira. E verdadeiro com verdadeiro na condicional gera resultado verdadeiro. Né? Só seria resultado falso se formasse a tal Vera Fischer. Não é o caso. Então, o valor lógico dessa proposição é sempre verdadeiro. Perfeito. Então, essa afirmação está correta. Ok? Então, é muito importante que você domine a tabela verdade dos 5 conectivos lógicos. Do OU, do E, do se então, do OU, da bicondicional. É muito importante que você domine a tabela verdade dos 5 conectivos lógicos. Tá? Sempre lembrando que a banca CESP não trabalha com o conectivo OU. Sempre que aparecer o OU na tua proposição, é na chamada disjunção, não exclusiva. O conectivo OU não faz parte do conteúdo de questões da banca CESP. Então você, na verdade, não tem que memorizar 5 conectivos, e sim 4. Ou, e, se então e bicondicional. Perfeito? Tranquilo, né? Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixe seu like, faça um comentário. Procure se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative as notificações, porque semanalmente nós estamos postando novas aulas. Assim você vai ficar sabendo em tempo real quando que uma aula nova sobe para o canal. Ok? Um forte abraço e espero por vocês para a nossa próxima aula, onde nós daremos continuidade com mais questões da banca CESP sobre lógica proposicional. Fique com Deus. Tchau, tchau.